sensação, né, a pessoa que ela vem aqui nesse mundo e que ela traz a ferida da rejeição, o que a gente precisa compreender em primeiro lugar? Que a gente, essa é uma compreensão importantíssima para que a gente possa ter qualquer tipo de processo de cura, gente, qualquer tipo de processo de cura. Espiritualmente, nós encarnamos na família exata, no seio exato, para que a gente possa curar as nossas feridas. Então, isso a gente não cria as feridas aqui, a gente vem no seio perfeito, aonde a gente vai desenvolvê-las para curá-las, tá? Então, dentro dessa configuração, se você não tivesse, sei lá, a mãe que você tem ou o pai que você tem, você ia desenvolver a rejeição de alguma forma, porque é uma ferida que você traz, né? Então, dentro desse âmbito, nós todos que estamos aqui, nós trouxemos a nossa mochila com as feridas que a gente veio para curar, com muitas feridas. E dentro dessa mochila, a gente veio numa família, num contexto familiar exato, perfeito, para tudo que a gente precisava desenvolver, certo? Então, quem que escolheu o papai e a mamãe? Eu repito demais isso. Foi você. Por isso, a gente precisa, em primeiro lugar, sair da ideia do vitimista. Porque essa palavra, dentro do mundo espiritual, para o vitimista não há cura. Nessa postura, não tem como ir adiante. Por quê? Porque a culpa é sempre do outro. Você sempre é refém de algo. Então, a sua força jamais está em você. Então é muito importante a gente começar a ter esse olhar de que tudo que nos aconteceu, tudo, absolutamente tudo, todo o passado sempre está a serviço do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento, né? Então o que acontece? Mesmo aquela criança que vem numa barriga de uma mãe que a rejeita e que traz essa identidade, por quê? Porque tudo que acontece no ventre materno é uma das primeiras codificações, né, naquele livro da vida que está sendo escrito. Então, sim, os bebês que foram rejeitados emocionalmente, eles respondem, né, a uma sensação sempre de incapacidade, ou mesmo crianças que desenvolveram o olhar da rejeição. E tem um outro olhar que eu quero oferecer para vocês, inclusive as crianças que foram super protegidas, aquelas que tiveram muita proteção e que os pais tiveram que desenvolveram atitude de pensar por elas, de sentir por elas, e que elas não podem sentir por elas. E isso é uma coisa que também acontece com certa frequência. Essa criança também pode desenvolver essa conexão com a rejeição, porque ela não pode ser quem ela não é aceita como ela é. Aquela criança não é aceita exatamente da forma em que ela é. Então, tanto aquela que não teve, quanto aquela que teve demais, muitas vezes, passa pelo mesmo processo, né? E qual que é a consequência de uma pessoa que traz essa força, essa conexão com a rejeição? É o eu encolhido. Então, são pessoas, geralmente, que não querem aparecer, são pessoas que desenvolvem medo de dar a sua opinião, que geralmente são pessoas que passam despercebidas. Quando elas têm um objetivo, elas barram em qualquer tipo de dificuldade, elas desistem. São pessoas que acham que incomodam o outro. São pessoas que acham que a todo tempo elas estão conectadas a um mal-estar na presença delas. E isso vem para a vida adulta com tudo. Isso vem com tudo, vem com toda a força. Então, geralmente são pessoas pequeninas, né? O formato físico daquele que cresce dentro dessa identidade é um corpo magro, pequeno. Não necessariamente que todos os rejeitados sejam assim, mas quando há níveis muito profundos é aquele corpo magro, pequeno. É como se a pessoa realmente, literalmente, nas suas emoções, ela quisesse sumir. Geralmente, quando impõem a sua opinião, não são ouvidas, tem uma dificuldade, né, de serem ouvidas, porque elas não colocam aquela energia no mundo, elas não trazem essa força de manifestação.
E o que acontece? É sempre uma sensação de que você internamente não está de acordo com o mundo. E o pior da pessoa que foi rejeitada, gente, o pior dessa conexão, que ela se rejeita mais do que foi rejeitada. Então comece a desenvolver dentro de si certas armaduras e também sendo exageradamente perfeccionistas. É aquelas pessoas que, se ela erra dentro do perfeccionismo, tem sensação de morte. Deus me livre se você disser que essa pessoa está errada. Esse é um dos mecanismos do eu que foi rejeitado, da rejeição interna, do eu encolhido, daquele que está frágil diante da situação. E para aquela pessoa, estar errada é uma sensação de morte. Então eu preciso sempre estar certa e eu faço com que o mundo corresponda àquilo que eu sinto, senão frustração, encolhimento, sensação de morte. E é sempre aquela sensação como se você quisesse sumir, desaparecer. Gente, o primeiro ponto, né? Primeiro e mais importante, assim, disso, né? Só quem pode curar essa ferida é você. Não é sendo aceito pelo papai, pela mamãe, não é sendo aceito, mas é começando a ser aceito por si mesmo. Quando você começa de verdade a olhar para você e perceber que você é muito mais do que isso, que você não precisa mais usar esse tipo de escudo na sua vida. Talvez em algum nível todos nós já sentimos isso. Eu chego a pensar que tem algumas emoções do nosso eu menor que elas são parte do nosso desenvolvimento. Dentro da nossa história, a gente sempre passa por situações, às vezes alguns muito mais profundamente, né? E desenvolvem raiva, desenvolvem essa emoção. Lembrando que a raiva, ela é consequência de um amor muito profundo, porque quando o amor é rejeitado ou de alguma forma esse amor não é correspondido, esse amor existiu, mas daí algo não saiu como e a raiva vem, não é? Então o que a gente precisa só entender é que esse processo não está na mão do outro mais, e que você veio no círculo familiar exato e perfeito, mesmo com as pessoas difíceis que você convive, mesmo com as pessoas que você foi rejeitado. Você veio naquele lugar para passar por aquilo, para ultrapassar isso. E hoje você está me ouvindo, né? Levanta a mão aqui quem se sentiu identificado com a rejeição. Erga um dedinho aí. Quem sentiu já. Aqui tem um delay, né? Sempre sobe atrasado, ó. MC Floripa, Cal, Estela, Isabel, Luiz, Claudinha, Cris. Olha que lindo, gente. E agora eu chamo vocês pro quê? A pessoa ou as pessoas que dentro do teu âmbito familiar rejeitaram você, essas pessoas foram rejeitadas também. Porque só rejeita aquele que foi rejeitado. E sabe qual é a pior notícia para o vitimista rejeitado? Que tal qual aquele que te rejeitou foi rejeitado, você também rejeita. Você também. Então a pergunta nesse momento é até quando, né? Você quer viver dentro desse círculo de dor, de sofrimento, de escapismo, de sentir-se diminuído diante de tudo, sendo que nesse momento só você, absolutamente só você, porque você já trouxe dentro da sua mochila, dentro da sua história, a conexão com a rejeição. Por que tem numa família de, sei lá, 10 filhos, às vezes um só desenvolve
essa emoção, ou 2 no máximo, e os outros não. Justamente porque uns trazem essa ferida já, e outros não. Outros não encaram a dureza da mãe ou a dureza do pai como rejeição, simplesmente e tá tudo certo. Então, o que a gente precisa compreender para sair da pele do vitimista e realmente encontrar cura. Lembrem sempre que não é porque você passou por dor e sofrimento que o mundo tem que te entender, porque o mundo não entende ninguém. O mundo simplesmente cada um está circulando na própria frequência. Cada um está circulando a partir daquilo que acha e acredita. Cada um tem sua vida. E a gente se interconecta. E as situações se interconectam. E nem sempre o rejeitar você é realmente a intenção daquela pessoa em rejeição. Muitas vezes uma mãe que descobre que está grávida e que descobre que ela vai ter que assumir a responsabilidade de um ser ainda no corpo de uma menina e ela fica pensando se ela tem capacidade para aquilo. E ela acha que não tem. Muitas vezes diz mais a capacidade aquela mulher que está passando do que a rejeição direta a uma criança. E que no momento em que ela encara aquela situação, em que ela recebe esse filho no mundo, ela percebe que ela é capaz. E esse filho ajudou essa mulher a se curar. Mas não necessariamente no momento em que ela questionou a capacidade dela, ela estava rejeitando. Mas é claro que aquele que está lá dentro, lembra? Só existe o meu mundo. E a gente recebe essas informações. Então, eu estou oferecendo agora um olhar um pouquinho adiante, tá? Dentro de uma mãe, muitas vezes, que traz essa configuração, ou de um pai para uma criança pequena, você não é como seu irmão, você não é como o filho da vizinha. Gente, não façam isso com seus filhos, conscientemente, né? Porque nem sempre isso é consciente, né? O que acontece é que naquele momento a criança ela já começa a perceber, né? Ela tem a glória de aprender, né? De sentir a vida, de ser quem ela é e, consequentemente, a tristeza de não poder ser. E aí, qual é a informação? Rejeição. Então, muitas vezes, a gente passa por situações realmente de rejeição direta. Mas lembre que aquele que rejeitou diretamente, eu não quero você. Eu não quero estar com você, você não é conveniente para mim. Muitas vezes é aquele que dentro de si já vive aquele universo, que só conhece aquela linguagem. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso círculo de almas de cima, não no corpo, saindo do nosso próprio umbigo, saindo daquela obsessão da gente com a cura, né? E olhando de fora, a gente percebe que é um ciclo de cura. E que não necessariamente é contra você. E aí o seu caminho curativo inicia, porque aquela criança rejeitada, a única pessoa que pode acolhê-la é você. Hoje, a única pessoa que pode devolver a vida a essa criança, que sente a morte de não poder ser quem é você. Só quem pode curvar-se diante dessa criança, olhar para ela nos olhos e dizer: vem, eu aceito você do jeito que você é, mesmo o mundo não te aceitando. Mesmo tudo ao nosso redor. Eu hoje te aceito do jeito que você é. Eu sinto você é uma criança incrível, que traz informações extremamente poderosas para o mundo. Se ninguém te escuta, eu te escuto. E a partir desse mundo, nós duas nos escutamos. E quando a gente se escuta, o mundo nos escuta. Porque se o mundo não me escuta, é porque eu não me escuto. Porque se o mundo me rejeita, eu me rejeito. Porque se eu só vou sendo atraída a situações onde eu não sou vista, onde eu não sou amada, é porque eu internamente massacrei isso dentro de mim. Porque eu fiz isso comigo muitas vezes. E a gente assim, todos nós em algum nível, mesmo pequeno, a um nível máximo, a gente já passou por isso. A gente já passou pelo eu rejeitado. A rejeição é uma dor muito profunda. Agora eu quero dar o exemplo da rosa. Que nós possamos, através dessa cura profunda de amor e de luz, ser como uma flor, uma rosa. Uma rosa, ela tem o seu ciclo de vida. Desde o momento da semente até o momento em que
vira um caule, até onde o broto da rosa nasce, aonde lá dentro daquele broto há uma textura, que de alguns é de uma cor, que outros é de outra cor e que tem um perfume. E de repente ela começa o seu processo natural, que a gente não tem como obrigá-la, de desabrochar. E quando ela desabrocha, ela tem o movimento dela, porque tem flores que abrem para um lado, tem outras que já vão logo abrindo, tem outras que só a pontinha, ela começa tímida. É como se houvesse uma personalidade ali, que cada uma é de uma forma. Se você tiver um jardim de rosas, você vai perceber que cada rosa desabrocha do seu jeito. E quando ela abre, umas são maiores, outras são menores, uma tem uma tonalidade, uma tem uma textura um pouquinho mais rugosa do que a outra o perfume é mais forte. E de repente a gente começa a perceber, gente, que a rosa, ela simplesmente é. Ela não se preocupa no jardim de rosas se o outro é menor ou maior que ela. Ela não se preocupa no jardim de rosas se ela é a menor rosa do jardim, ela simplesmente é. Ela não se preocupa se gostam do perfume dela. Ela simplesmente perfuma. Ela não se preocupa se alguém vai tocar o dedo em seus espinhos e talvez ferir. Ela simplesmente tem em seu caule para protegê-la, para embelezá-la cada vez mais. E ela, dessa forma que ela é uma criação divina, como nós somos como a rosa. Nós temos o nosso jeito, nós temos uma personalidade que nos guia, que o nosso espírito escolheu para desenvolver. Alguns mais ágeis, outros um pouco mais lentos, alguns um pouco mais tímidos, outros mais expansivos, uns usando o dom da fala, outros o dom da ação. E dentro desse lugar, no nosso jardim de rosas que nós somos, nós estamos aqui para perfumar. Independente se o outro gosta ou não do seu cheiro, perfume, sempre. Você é uma criação perfeita, divina do universo. E não existe nada, absolutamente nada que venha te dizer o contrário. E mesmo que tenham passado pessoas na sua vida que dissessem para você que você não é bonita do jeito que você é, ou bonito, ou que você não é capaz do jeito que você é, você deu o poder em algum momento da sua trajetória para que essa informação entrasse em você. Então, quando a gente sabe que é a gente que deixou entrar, a gente sabe que o mesmo poder é de a gente fazer sair. Quando a gente começa a se acolher e se dar amor, independente do que os outros achem. Cada pessoa tem o direito de achar o que quiser do mundo. Agora, o nosso direito é de ser quem a gente é. Então, permita-se ser quem você é, sem se encolher mais. Não deixe mais as suas palavras nulas. Nem por isso você precisa usá-las para ferir os outros. Você não precisa mais se encolher, porque no jardim de rosas você é tão linda quanto as outras. E assim a gente começa o caminho curativo, quando você para de se rejeitar. Porque o rejeitado é o que se rejeita. Você supera a rejeição parando de se rejeitar. Entendendo que você é essa flor que perfuma, acolhendo seu pequeno eu. Se você pensar como a todo tempo, você nunca vai chegar a nenhum denominador, porque não está só na sua mente essa informação, está em cada célula do seu corpo. Então são com novas atitudes amorosas para você, cada vez que você se deprecia, que você se coloca para baixo, que você para numa linha tênue, aonde diante de um desafio, aonde você acha que você não é capaz, todo mundo é, menos você, avance. Vá além dessas emoções. Nesse momento você está superando a rejeição. Quando você começa a trazer essa nova atitude dentro de você, através de uma força que é só sua, lembre sempre que toda a cura está na sua mão. Existem muitos fatores que te levaram para isso e talvez você precise olhar para eles, mas de forma bem gota de amor hoje. Comece pelo começo, sabendo que só você pode se aceitar.